No programa de hoje a gente veio para esse lugar incrível conhecer um pouco mais da história de um jornalista, escritor e sonhador. Não saia daí, o nosso programa já está começando. No programa de hoje a gente veio para esse cenário difícil, né? Nesse dia ensolarado, maravilhoso. A gente está aqui dentro de um barco pesqueiro e viemos aqui para o Farol de Santa Marta, que muita gente conhece, muita gente curte no verão, no inverno, mas nós viemos conhecer um pouquinho mais do farol e conhecer também um pouco mais da personalidade de um professor, jornalista, escritor. Posso dizer que sonhador também? Ah, direto, o que eu mais faço é sonhar. José Henrique de Souza, Zé Henrique, Zezé, que eu acabei de saber que tem esse apelido também. Ah, já me entregaram. Né, que a família está aqui. E queria te agradecer, né, por ter nos trazido para cá, para esse lugar, nesse dia tão lindo, né? A gente está no inverno, parece que é verão, Zé. E olha, eu fico muito feliz, sabe, em poder falar um pouco do Farol, um pouco da minha vida e te reencontrar, né? É verdade, é verdade. Os corredores do jornalismo estivemos juntos. Então, eu queria até começar então essa conversa lembrando daquele tempo que a gente frequentava a universidade aqui na Unisul, lá na Unisul, né? Outros tempos do jornalismo. A gente não vai entregar aqui quanto tempo, a gente não vai revelar quantos anos, né? Mas assim, o jornalismo mudou drasticamente, né, Zé? Mudou bastante e eu sinto aquela nostalgia, sabe? Aquela vontade de voltar nos corredores, aquela vontade de repente editar uma foto naquele estúdio tudo escuro, poder estar relembrando, lembra? Como era difícil. Como era difícil. Né? Não que hoje não seja, tem outros desafios. Mas né? a tecnologia hoje possibilitou que Facilita, o jornalismo se tornasse mais rápido, mais veloz, com mais facilidade, eu até diria. Sim, nós tivemos primeira, segunda, terceira turma do curso de jornalismo. Sim, nós somos do início ali do curso de jornalismo. Muita dificuldade. Então, e depois da formatura ali, tu já ingressasse nessa área da docência, já começasse a dar aula, é isso? Eu fui convidado logo, tanto é que quando eu me formei no curso de jornalismo em 96, eu já tinha sido convidado naquelas semanas de formatura pelo professor Laudelino Santos Neto, um grande ser humano, que me convidou para lecionar e eu aí fiz uma pós. E tu quase não gostava de conversar com as pessoas, né? E aí eu acabei lecionando 10 anos, 20 turmas na universidade. E depois eu optei por outras ideias, outros sonhos. Mas continua trabalhando na Unisul. Sim, eu trabalho na Unisul já vai fazer 25 anos. E a comunicação está sempre presente. Sim. Hoje eu trabalho na área de relacionamento, na área de mercado também, sempre voltado nesse contato com a comunidade, com as escolas, enfim. Agora, além dessa parte de sala de aula, assim, dessa atuação na sala de aula, tu tens tu trabalha também com a parte tu és escritor. Sim, eu faço parte da Academia Tubaronense de Letras, um dos fundadores, já fui presidente da academia. Eu tenho hoje 5 livros publicados, um primeiro livro de contos que eu publiquei quando eu estava no 3º semestre do curso de jornalismo, na primeira semana de jornalismo, eu nunca esqueço essa noite. E aí depois eu escrevi 3 romances do Farol de Santa Marta, A Energia do Farol de Santa Marta, Uma Viagem ao Mundo Interior, De Volta ao Farol, A Lenda da Borboleta Azul, que é um livro dedicado muito para as mulheres, para a evolução da mulher, assim, um romance. E depois eu completei publicando Os Anjos do Farol. Então eu tenho 3 romances depois a gente vai... desse tema aqui. E em 2011, como eu também me dedico muito a ajudar as pessoas a falar em público, eu lancei em 2011 o Perco o Medo de Falar em Público, que é um livro dedicado, um livro bem técnico,
ajudando as pessoas a se apresentarem em público. Tem técnica para isso? Tem, imagina. Todo mundo pode aprender? Sim, todo mundo deve treinar, porque retirar através da palavra as coisas de dentro de si ou um conhecimento retido, isso pode influenciar na vida das pessoas. Então eu tenho uma teoria de que o ser falante ele precisa surgir no planeta. Porque se o ser falante tem conhecimento, se eu consigo ajudar Elke, por que eu não posso ter isso como missão? Tá, e o contrário, Zé? Aqueles que são falantes demais. Os que são falantes demais tem que dosar um pouco e aproveitar que ele é um ser falante e buscar o conhecimento para utilizar essa fala em prol de ajudar de uma maneira prática. Prática, né? Porque falar, todo mundo fala, né? E bastante, uns outros. Você sozinho, né? Mas os que aparecem no meu curso são pessoas que têm muito medo, muita insegurança. Por que as pessoas têm medo, Zé? Isso são sentimentos que a gente já carrega, inclusive desde a fecundação. O ser humano nasce e, dependendo da sua personalidade, da sua individualidade, ele é moldado muitas vezes e não consegue se soltar, se expor, e aí se deixa dominar por esses sentimentos. Ao invés tudo aqui, né, Zé? Tudo na cabeça, tudo na cabeça. Tanto é que a doença do século qual é? Qual é a doença do século? A depressão. Terrível. A depressão não é doença do dedão aqui, ó. É doença da mente. A gente, por incrível que pareça, o primeiro bloco já acabou. Já, que rápido. Já acabou. Para dois falantes, é um desafio ainda maior. Mas convido você para continuar com a gente no segundo bloco, conhecendo um pouco mais sobre o Zé Henrique e o Farol de Santa Marta. Não sai daí, a gente volta já. Uma joia emociona. Ela é capaz de transmitir sentimentos e de realçar a beleza. Ela sempre é única, como os momentos que vivemos. E assim, é sempre especial. Por isso, nossa história na cidade se constrói há 35 anos, emocionando e fazendo parte da sua história. Alcidino, a marca da emoção. Você já se imaginou na França, numa daquelas casas históricas, cheias de charme, aproveitando de uma gastronomia diferenciada, com pratos de brilhar os olhos? Aromas que aguçam o apetite e lhe convidam a ficar horas com seus amigos e a pessoa amada? Então, pare de imaginar e venha para o Le Tabou. La gastronomie, c'est notre inspiration. Voltamos então com o segundo bloco do programa Simplicidade de hoje. E simplicidade também é isso aqui, né? A gente está conversando com o Zé Henrique, José Henrique de Souza, professor, jornalista, escritor, né? E que gosta de se expressar através da fala. A gente falava isso no finalzinho do primeiro bloco. Mas eu quero te perguntar o seguinte: a gente está aqui no Farol, não é por acaso. A gente sabe que é uma praia linda, maravilhosa, uma das riquezas aqui da nossa região, mas tem algumas histórias relacionadas ao Farol. Isso te inspirou a escrever? E assim, tu escrevesse esses livros aqui no Farol ou lá em Tubarão? Como que foi isso? O Farol, Elke, ele é para mim, sempre vai ser um lugar mágico. E eu, no decorrer dessa paixão que eu sempre tive por essa localidade e pela comunidade, tá? Porque a comunidade é uma comunidade de pescadores, de pessoas simples, humildes. E tem, no melhor sentido da palavra, você pega né? uma amizade, assim, eu tenho dezenas de amigos no Farol que eu não tenho em Tubarão durante a minha vida toda lá. Tu sempre viesse para cá, Sim, desde pequeno? eu tenho desde os 18, eu venho para o Farol há 35 anos aproximadamente. E o Farol sempre me inspirou. Tanto é que o meu primeiro romance, A Energia do Farol, o meu primeiro conto é em relação a uma abdição, né, para quem gosta de ufologia, que aconteceu aqui. Então, o Farol, além dessa magia que ele tem, dessa energia que todo mundo comenta, mas eu descobri que nós temos aqui os maiores sambaquis do planeta,
que é sambaqui? O que é sambaqui? Sambaqui são os cemitérios indígenas. Ah, boa, essa aluna aqui é boa. E nós temos aqui os maiores cemitérios indígenas de todo o planeta. E na nossa região, há 4, 5 mil anos atrás, aqui no Farol, depois eles migraram lá para Chapecó, para aquela região, nós tivemos a comunidade indígena que viveu aqui durante muitos e muitos anos. Então, o índio sempre teve o lado espiritual muito forte. Relação com a natureza, né? Com o universo. E então eu acredito nisso, que aqui tem essa energia. E nós temos aqui também a Pedra Preta, que é aqui atrás. Então, me conta dessa Pedra Preta. A gente ia gravar lá, por causa do vento a gente veio para cá. Tu estavas comentando comigo nos bastidores que aqui tem uma formação vulcânica, é isso? Eu não sou estudioso, mas a minha intuição e os meus olhos mostram isso. A Pedra Preta é uma pedra, a pedra do mar, ela é uma pedra marrom, normalmente marrom, mas ela aqui atrás tem uma Pedra Preta que ela é grande, uns 30 metros quadrados, e que ao lado dela a gente vê as lavas vulcânicas rasgando as outras pedras até ir para o mar. Então eu fiquei analisando isso e eu acredito que essa região aqui, até porque o Farol está aqui, onde é que o Farol vai se postar? Num lugar bem alto para ajudar os navios. Aliás, nessa região tem mais de 100 navios afundados então, aqui. Isso é uma outra curiosidade que eu não sabia. Não sabia. Mais de 100? Mais de 100. Afundados? Sim, nessa região aqui que pega de Florianópolis até o Rio da Prata, lá na Argentina, naquela região, lá pelo mar, é só pedra. Tanto é que as maiores ondas de surf, os campeonatos de Tauim, ondas gigantes, é 4 quilômetros aqui, ó. Em Jaguaruna. Porque tem uma estação rochosa muito alta e forma ondas gigantescas. Então o Farol tem essa magia, além do povo humilde, querido. E tem motivos aí para inspirar. Agora, como é que é o processo de inspiração de quando tu está escrevendo? Assim, a gente sabe que inspiração não é tão prático assim, é muito intuitivo, envolve emocional também. Eu sempre quis ser escritor, sabe? Um desses meus sonhos, eu sempre quis ser escritor e eu sempre escrevi e guardava. E chegou um momento da minha vida que eu resolvi transformar as minhas ideias e colocá-las na boca dos meus personagens. E aí eu tive a ideia de criar um romance ambientado no Farol de Santa Marta. Fictício. Metade ficção, metade realidade. Por quê? Os personagens são fictícios, mas o que o autor transmite através dos personagens é algo que ele acredita muito. É a vivência dele. É a vivência dele. Então é aquela mistura de realidade e ficção. O meu primeiro livro está na 6ª edição, eu já imprimi ele 6 vezes. O segundo, De Volta ao Farol, já 3 vezes. E o terceiro 2 vezes já, assim, já as edições estão vindo, né? Agora, tu és uma pessoa, porque quem também se dedica a esses detalhes, escrever, muitas vezes, eu já ouvi falar que quando tu relê um texto, e isso é fato, né, a gente constata isso, tu tende a sempre mudar alguma coisa. Tu és perfeccionista? Sim. Tu gosta de ficar dando, porque pode melhorar, pode melhorar, pode melhorar. E tanto é que o meu primeiro romance, olha, eu levei um tempo maior para publicar, para jogar para a rua, porque o próprio conhecimento da teosofia, da filosofia, da espiritualidade que eu trago nos livros, da ufologia, discos voadores, temas que eu trago nos livros, são temas que eu não sei como é que a comunidade aceitaria. E aí eu tenho que ser um pouco perfeccionista para não ir nem muito longe, mas também oferecer aquilo que eu acredito. Tu imagina quem que vai ler o teu livro quando tu está escrevendo? Tu imagina? Fica imaginando, qual vai ser a reação? Ou isso é ruim? Ou não, pensar assim, eu tive, é o que, ó, trava um pouco? Não, é o que eu, assim, tanto é que o meu primeiro romance, eu colocava até no açougue aqui do Farol para vender, porque na casa das pessoas, porque eu acreditava muito. E na volta do verão, quando eu lancei ele, eu recebi uma carta de uma atriz paulista que esteve no Farol e leu o meu livro e que pediu que eu continuasse a história. Um verão depois, eu escrevi um livro, De Volta ao Farol, o segundo livro, eu escrevi dezembro e janeiro, em 45 dias o livro. Esse é o De Volta ao Farol. De Volta ao Farol, que a gente vai ver depois aqui.
E esse segundo livro, no outro verão, eu encontrei, eu não recordo o nome, uma menina lendo o livro e chorando. E me chamou. Até hoje eu não esqueço isso. Então, aquilo, sim, me motivou a produzir mais, a escrever o terceiro. Por isso que a gente, quando escreve, tem esse lado de inspiração muito forte, porque o leitor é que pede isso. E-mails, continua escrevendo, isso motiva. Adorei, que história legal, e aí vai, né? Bacana, que bacana. A gente está encerrando. Ai, meu Deus, essas conversas, né? Eu gosto de uma boa conversa também, eu sei que tu gosta também. Mas a gente está encerrando o segundo bloco. No terceiro bloco a gente vai conhecer melhor esses livros e um pouquinho mais sobre a vida do José Henrique, do Zezé. Não sai daí. Zezé, boa. A gente volta. Faz tempo. A gente volta já. Estilo combina com identidade. Com ser você mesmo. Isso combina com moda. Encontre o seu estilo. Sinta-se bem. De Fórum. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Voltamos então com o terceiro bloco do programa Simplicidade de hoje, conhecendo um pouco mais o professor, escritor, jornalista Zé Henrique. O farol no farol é teu sonho de consumo? Meu sonho de consumo. Já teve bem mais longe, mas em breve eu imagino que eu estarei já. Tudo conspira para isso? Sim, tudo conspira para isso. Tudo. E a gente vê que a tua família está aqui, teu pai, né? Meu pai, 80 anos. Aí 80 anos. Me acompanha. Tua minha tia, neta, minha tia. Netinha, né? E essa combinação, esse cenário, né? Sim. A simplicidade, a família, isso para ti, de 1 a 10, assim? É 10, é 11, é o que move, é o que me movimenta a vontade de sonhar, de continuar ajudando as pessoas, né? Então eu quero trilhar nesse rumo aí. Tu acha que o jornalismo contribui de que maneira para ajudar as pessoas? Eu vou te ser bem sincero, o jornalismo hoje, eu tenho uma visão bem diferente. Se a gente for entrar nesse assunto, nós vamos ficar 2 horas falando. Vai dar mais um programa. Mas eu estou com o pé atrás com o jornalismo hoje. Então é o que eu vou, a expressão que eu vou, eu estou com o pé atrás com o jornalismo hoje. Aquele lado romântico do jornalismo? Acabou. Acabou? Sou bem... acabou. Para mim acabou. Para mim, né? Acabou. Mas cada um fazendo a sua parte, sim, né? E a vida segue. A vida segue. Vamos para os objetos, porque daqui a pouco... os objetos, tá. Corre esse tempo, gente. Vamos para os objetos. 3 objetos que eu te pedi. 3. Então eu vou começar por esse aqui. Gente, isso é um cavalo marinho. Consegue dar um close aqui nessa... Natural. Natural, de verdade. Com o tempo ele secou, porque ele não tem muitos alimentos, se conservou. Isso aqui foi um presente, Elke, que eu ganhei da minha mãe há uns anos atrás, quando eu comecei a escrever meu primeiro livro. O Cauã, o meu personagem principal, o nome dele é Cavalo Marinho, o apelido dele é Cavalo Marinho. E o cavalo marinho, e ele já era um ser espiritualizado, porque o cavalo marinho, o macho é que engravida, que gera os cavalinhos. Uhum. Então, a história do animal cavalo marinho, ela é fascinante. E aí ela me trouxe como amuleto, achou aqui no farol e guardou e me deu. Até hoje, sim. Eu achei há uns 5 meses atrás, caminhando na praia, nesse verão. E dei para minha neta, tá lá secando agora. Olha, tá que lá curioso, eu nunca vi, tá confesso que eu nunca tinha visto, assim, uma
dessa maneira, né? Inteiro, né? Ele com o rabinho ele se gruda, né? Parece até um Aí depois feito, a né? fêmea coloca e ele engravida via osmose e libera os cavalinhos depois. Aqui pelo e jeito, protege. então, tem bastante. Sim, essa região aqui tem bastante. Tem bastante. Vamos lá, qual é o próximo objeto? O próximo objeto é um livro que mudou a minha vida, que me ajudou a me tornar um escritor, que me ajudou Esse não é teu. Deixa eu Não, ver. esse não é o meu. A Natureza Secreta do Ser Humano, publicado pela Sociedade Brasileira de Eubiose, e é um livro que me fez reconhecer não apenas como um ser físico, mas me reconhecer como um ser de alma, né, de personalidade, de individualidade. Não é só isso que a gente vê, né? E Não que é só eu o que a gente posso, vê. como qualquer pessoa pode no futuro, se doar para os outros sem pedir nada em troca e daqui a pouco estar vivendo num plano espiritual sem perceber, que é o que eu imagino que falta muito para o ser humano entender isso, mudar a maneira de pensar com relação a isso. Pensar sempre no que está plantando e o que vai colher. E não morrer em vão. Estar no planeta, morrer, passar por aqui, mas deixar muita coisa Ter um plantada. propósito. Isso. E esse livro aqui, A Natureza Secreta do Ser Humano, ele me ajudou bastante. A compreender isso. Isso aqui vai ficar o resto da vida comigo, esse livro aqui. O terceiro, posso pegar o terceiro? Claro, deve. Eu já estou vendo aqui. Estou me escondendo aqui, tá? Quem que fez essa caricatura? Essa caricatura aqui, ela foi feita por um aluno meu de jornalismo, Josué. Foi em 2006, quando eu fui escolhido professor homenageado da turma. E aí, no dia da formatura, aquela turma me presenteou com a caricatura, com um farolzinho na mão ali, e já sabendo naquela época... Henrique, o Zezé, e o farol tá tudo... E eu tenho isso como uma recordação dos momentos em que passei dentro do curso do jornalismo como professor, que foi um momento foram 10 anos mágicos, algumas vezes homenageado como professor, muitas vezes inclusive, e amigos eternos, alunos, amigos eu tenho até hoje, graças a momentos como esse. Né? Sim, Legal. isso aqui é uma das provas, né? Uma das disso, provas, né? isso. Zé, é verdade que tem aí uma perspectiva para uma nova edição, aí, uma edição, uma trilogia? Pode contar isso? Porque tu acabou de me contar aqui no intervalo e eu já estou socializando. O Elke, eu até tenho a obrigação de contar, sabe por quê? Porque eu não posso me eximir dos meus propósitos, dos meus sonhos. Então eu preciso falar isso em público para poder eu correr atrás do sonho e não dizer assim, ele falou que ia publicar um livro. Eu vou, o ano que vem, ou até esse ano, eu acredito que o ano que vem, eu vou pegar os 3 romances e vou transformar condensar numa obra. Vou fazer uma trilogia, transformar os 3 em um só. Mas ele termina aqui? Sim, ele termina nos Anjos do Farol. Trabalho com várias personagens aqui, inclusive a última, a Vitória, ela já aparece no primeiro livro, que ela é filha do Cauã, e ela tinha o vírus da AIDS, e ela conseguiu superar isso. Porque ele, o Cauã, na sua época de lagarta, né, de devorar tudo, ele acabou se envolvendo com uma pessoa que transmitiu o vírus da AIDS para ela. E aí depois, no segundo livro, eu conto a história da mãe dela. E no terceiro livro, a história dela, mas sempre com as famílias, né? Envolvido o avô, o Salvino, o personagem principal, esse que foi abduzido, que eu te falei. Sim. E, enfim, aí a gente... E onde que se consegue? Não tem mais. Não tem mais. Agora tem que esperar a trilogia. É o que? Não tem mais exemplar de nenhum. Esses aqui são... Não, isso aqui eu vou até guardar aqui para ninguém querer pegar. Zé, para a gente encerrar essa conversa boa,
o que o Zé Henrique deixa de legado, vai deixar de legado? Tu já percebe isso, assim, o teu legado, o teu propósito se cumprindo? O meu propósito, o ano passado eu fiz uma cirurgia do coração, né? Eu passei por um momento muito difícil e eu resolvi voltar a sonhar com a mesma intensidade. E um dos trabalhos que eu vou fazer para o resto da vida, Elke, é usar a comunicação oral, a oratória, para ajudar os jovens. Eu já estou trabalhando voluntariamente com uma palestra, o jovem tem que pensar diferente, e eu quero fazer isso, eu quero usar a linguagem oral para poder fazer as pessoas mudarem alguma coisa na vida. Então eu acredito que esse vai ser o meu legado, usar os meus livros, a linguagem escrita, ou a linguagem oral, a comunicação, para as pessoas evoluírem, a comunicação para evoluírem. Que bom, Zé. Queria te agradecer por essa conversa. Bem show, bem gostoso. Fico feliz de conhecer um pouco mais e compartilhar também esses princípios, eu mais ainda. Esses posicionamentos e esse lugar lindo, maravilhoso. A gente volta aqui, né? Sempre que vocês estão convidados para comer aquela tainha, porque hoje não vai dar, né? Conta essa história aí para terminar. No próximo a gente preparei, a gente ia comer uma tainha, o Zé ia preparar, mas assim, por conta do tempo a gente tirou, suprimiu isso da pauta, mas a pauta ainda está passada. Tá bom então. Obrigado, querida. Queria te agradecer, desejar muito sucesso, que os teus livros aí continuem, né, impactando as pessoas. Obrigado, de coração. E os teus princípios também. Tá bom, obrigado. Muito obrigada, tá? Gente, esse foi o Simplicidade de hoje. A gente agradece a sua audiência e convida você para assistir também nas redes sociais. Até o próximo programa.